Hi everyone, I'm back here. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Ayup de novo para nossa última aula. Na verdade, quase última aula, porque a gente vai falar hoje de análise textual e vocabulário, mas nesse primeiro momento é uma aula teórica. Eu vou passar algumas técnicas de leitura para vocês. Vou discutir as principais questões que, porventura, vocês vão enfrentar na ESA. Vou trabalhar alguns conectivos, palavras-chave que vocês vão certamente encontrar nesses textos. Imagino que muitos de vocês estão aí com cabelo branco para ter que ver qual vocabulário que vai cair, que tipo de palavras eu tenho que estudar. Isso é a coisa mais difícil que tem. São milhares de palavras. E aí, como é que a gente vai estudar? Então, é importante vocês ficarem atentos a essas palavras-chave. São palavras que caem em vários textos. Já adianto para vocês também que aproveitar para tomar um cafezinho, tá? Would you like you guys some coffee? Agora sim. Amanhã, gravação na hora da manhã, tem que tomar esse cafezinho. Queridos? Então, beleza. A ideia é trabalharmos nesse primeiro momento do ponto de vista teórico e depois a gente passa para uma aula prática, na qual iremos analisar um texto que eu trouxe para vocês e fazer algumas questões para ver como a teoria passada aqui ela pode se aplicar na prática. Como, já que nunca teve uma prova da ESA, a gente vai se basear em outros concursos militares, ok? Então, obviamente, não fiquem preocupados, nervosos, porque essa aula de interpretação de texto, essa aula de análise textual, ela vai ajudar muito no caminho de vocês para a aprovação da ESA. Mais uma dica, mais um aviso importante. Eu estou anexando no material teórico de vocês um apêndice com um vocabulário vasto de vários pontos que vocês precisam estudar. Como eu já falei, não dá para decorar todas as palavras, eu organizei, eu setorizei, ou seja, palavras que, por assuntos da gramática da língua inglesa, que talvez vocês encontrem na prova. As mais prováveis de acontecer. Então, vai ter vocabulário de plural e singular, vai ter vocabulário dos advérbios, eu já falei isso, vai ter os linking words, que são os conectivos. Então, fiquem atentos, chequem o material teórico na nossa plataforma e enjoy it, desfrutem desse conteúdo que a gente está disponibilizando para vocês. Nosso curso, Oficina da Aprovação, teve uma preocupação de deixar tudo prontinho, tudo arrumado para que vocês fiquem mais seguros e tenham muito mais chances. Chances não, que vocês efetivem essa aprovação. Começando então a nossa aula de hoje, nosso tema é análise textual e vocabulário. Eu criei essa aula com base nesses pontos aqui do edital da ESA. Vocês podem observar, a gente tem coesão e coerência, compreensão e expressões de expressões ou palavras, denotação e conotação, sinônimos e antônimos, correlação sintática, morfológica ou semântica. Muitos de vocês, quando olham todos esses temas, ficam de cabelo em pé. O que é isso exatamente? Queridos, todos esses pontos eu resumi nesse título: análise textual e vocabulário. É isso que vocês vão enfrentar na prova da ESA. Coesão e coerência, por que eu cheguei a essa conclusão? Toda prova de concurso militar tem texto. Toda prova tem um texto, em língua inglesa que eu estou falando. Tem texto e vocês precisam interpretar esse texto e fazer questões referentes a esse texto. E também, claro, questões de vocabulário. Às vezes, a banca vai lá e pedir uma
o significado de uma palavra, o sinônimo ou antônimo dela, ou a conotação, o que aquela palavra está querendo dizer, mas que não é o sentido do dicionário, isso pode aparecer para vocês. Então isso é análise textual e questão de vocabulário. Muitas das vezes, a banca nem coloca uma palavra do texto, ela traz uma palavra que ela escolheu, que não tem nada a ver com o texto, e aí pergunta qual o significado, ou qual o sinônimo, qual o antônimo. Mas todos esses pontos estão inseridos aqui, análise textual e vocabulário. Coesão e coerência tem a ver, né, o que é coesão? Coesão são os recursos que o escritor está usando para equilibrar o texto. O texto equilibrado é um texto coeso. Quais são os pronomes que ele utilizou para não ficar repetindo a mesma palavra? Quais são os conectivos? Palavras que ligam as ideias do texto. É isso que a gente entende como coesão. É um texto equilibrado, as suas partes estão equilibradas. Coerência é quando esse equilíbrio tem sentido. O equilíbrio está ligado ao sentido. Os conectivos que você vai usar, eles precisam fazer sentido dentro do contexto. E é isso que a banca vai perguntar. Talvez, qual é a ideia de um conectivo ali? Qual é o sentido daquela frase? Então isso é muito importante. Compreensão de expressões ou palavras, same page. A mesma coisa. Vai perguntar a mesma coisa que eu estou falando, né, no sentido de o que uma palavra está querendo dizer. Ou qual expressão a gente tem ali na opção A, B, C ou D, que é a próxima da que está no texto. Ou então, às vezes não está nem referente ao texto. Às vezes a banca vai escolher uma expressão que ela escolheu, que não tem nada a ver com o texto, mas para saber se você conhece o significado dela. Denotação ou conotação, já falei. Tem a ver, denotação é quando a gente está observando o significado a partir do sentido do dicionário. Que o sentido que o autor escolheu para uma palavra é o mesmo do dicionário. E conotação, quando é um sentido figurado, às vezes ele está usando, ele está querendo comunicar uma ideia, às vezes ele faz uma ironia, às vezes, enfim, ele está usando outros recursos para poder comunicar uma ideia. Sinônimos ou antônimos? Sinônimos é o seguinte, a banca ela pode colocar uma palavra no texto, ou às vezes nem no texto, mas no enunciado da questão que ela escolha. Vai perguntar qual é a opção abaixo que tem uma palavra próxima, ou seja, um sinônimo da que está no enunciado. E antônimo é quando fala o oposto. Vocês podem certamente, provavelmente, certamente a gente não tem como saber, mas provavelmente pode aparecer uma dessas questões. Está no edital. Correlação sintática, morfológica ou semântica também tem a ver com a estrutura dessas palavras. Correlação sintática. Qual é a função? Às vezes tem lá um pronome que está assumindo uma função de objeto. Qual é o pronome da opção abaixo que também está assumindo uma função de objeto? Aí você marca lá a letra C. Talvez está lá um pronome que está assumindo a mesma função daquele que foi colocado no texto, ou então que a banca escolheu no enunciado. Morfológica, às vezes tem lá uma parte na morfologia, da estrutura da palavra. Às vezes o prefixo. Qual palavra? Aí tem uma palavra que tem um prefixo an, que dá negação. Por exemplo, unworthy, que dá a ideia de que não vale a pena, que não é, que é indigno, pode até ser nesse sentido. Qual a opção abaixo que tem um termo, um vocábulo com a mesma morfologia, com o mesmo sentido nesse caso? Que o one, ele está dizendo a mesma coisa. E semântica, a ideia do significado. Qual a palavra que tem o mesmo significado? Estão entendendo? São todos esses pontos que o edital está querendo saber de vocês. Isso vocês podem enfrentar num texto
como tem 4 questões, a prova da ESA, ela está colocando vários assuntos e para 4 questões. É provável que eles usem o texto, talvez para falar desses pontos aqui. Eu não acredito muito que eles vão colocar, né, gastar mais de uma questão para falar desse ponto de análise textual e vocabulário. Mas, de qualquer forma, tá aí. A gente vai aprender a teoria, como ler um texto e como fazer questões de vocabulário. E aí, como é que a gente faz para ler um texto na língua inglesa? Ah, professor Ayup, eu não tenho vocabulário, eu gasto muito tempo lendo, eu não sei como fazer, eu estou com muito medo. My dear students, meus queridos alunos, por isso que eu escolhi, de propósito, falar de análise textual como o último tópico do nosso curso. É o seguinte, vocês precisavam passear por todos esses pontos da gramática e por todo o vocabulário que a gente já discutiu aqui ao longo de todas as nossas aulas, desde a primeira aula, quando a gente falou de verbos. Porque cada aula dessa, embora a gente esteja aprendendo gramática, a gente está ganhando vocabulário. Cada frase exposta aqui no meu quadro, vocês ganharam vocabulário. Então, o que eu estou querendo deixar bem claro é que nesse processo, nesse caminho, agora a gente chegou na reta final. E agora vocês têm vocabulário. E tem material teórico. E tem um apêndice com vocabulário. E agora a gente vai aprender técnica. Como é que a gente aprende, como é que a gente aplica isso para ler um texto. Não fiquem com medo. Eu preparei técnicas para vocês tirarem de letra uma análise textual na prova da ESA. Ou então, em outros concursos que no futuro vocês escolham. Observem só, eu coloquei para vocês 3 técnicas de leitura. A primeira é a skimming. Skimming vem do verbo to skim, significa deslizar ou passar o olho. Tem essa ideia. Quando eu trago para vocês a técnica do skimming, é quando você pega o texto e você faz uma olhada, dá uma passada de olho rápida nesse texto, para aprender, to seize the main idea of the text, para aprender a ideia central do texto. Essa é o skimming. Qual é a vantagem do skimming? Porque muitos escolhem ficar olhando o texto palavra por palavra, tentar traduzir tudo, gasta um tempão. Chega lá na hora da questão, a questão está pedindo uma coisa básica, está perguntando a ideia central do texto, e aí você gastou um tempão para nada. Então a ideia, e claro, e aí às vezes a questão pede detalhe, aí você tem que voltar, você já esqueceu, aí você vai ter que voltar no texto para poder descobrir qual é a informação exata que ele está pedindo. Meus alunos, usem essas estratégias. Quando você pega com o skimming, você faz uma olhada rápida no texto, não entendeu, continua, tenta pegar o contexto, tenta pegar as ideias principais e parte para a questão. E aí, se a questão perguntar lá a ideia central, tu já matou, que você já sabe qual é a ideia central. E não gastou tempo. Aí, se a banca pedir uma informação específica do texto, no parágrafo 2, o que está falando, ou então, o que o autor fala sobre esse assunto, você já fez o skimming. A sua memória, ela já fotografou onde as partes do texto estão falando de determinados assuntos. Você não lembra qual é o conteúdo, que você leu rápido. Aí você vai lá agora e aplica o scanning. O scanning é o exame que você vai fazer. Scan é examinar com foco em detalhes. Essa é a ideia do verbo to scan. O scanning, então, é uma técnica que você vai no texto exatamente para poder buscar a informação necessária. Às vezes está lá no texto, o que está pedindo no parágrafo 2. Você vai lá e coloca a sua lente e busca os detalhes e vê qual é a opção que se encaixa naquilo. Às vezes não vai estar lá parágrafo 2, aí fica um pouquinho mais difícil. Aí você vai ter que lembrar onde está posicionado. Se for um texto pequeno, beleza, mas se for um texto um pouquinho maior, aí
O skimming que você fez antes já te ajuda, porque você já sabe mais ou menos onde estão as coisas. Aí você vai lá naquela parte e busca os detalhes e aplica o scanning. Numa prova, tanto o skimming quanto o scanning são importantes. Às vezes, eu tenho alunos que preferem fazer direto o scanning. Vai para a questão, depois vai lá escanear os detalhes para poder responder a questão. O problema disso é que, às vezes, você vai atrás daquela informação detalhada, mas essa informação, ela é contrariada no parágrafo depois, ela não tem muito a ver com a ideia central. O autor ali está usando uma ironia e você não sabe porque você não leu o contexto. Então, o skimming é importante para ter essa overview, essa panoramic view, essa visão completa do texto. Ao passo que o scanning é para você ter o foco nos detalhes e responder as questões. E isso eu garanto para vocês, não gasta tempo. Isso é uma estratégia inteligente. Ah, professor, mas mesmo assim me falta vocabulário, mesmo com todas as suas aulas, me falta vocabulário. E aí? Tem alguma dica a mais que você possa me dar para poder pegar esses textos? Eu não tenho como agora, há poucas semanas antes da ESA, estudar, aprender as palavras todas da língua inglesa. Don't worry, não se preocupe. Eu tenho uma terceira técnica para vocês, chamada de linking words. A técnica do linking words, ou seja, as palavras de ligação, as palavras de conexão que tem na língua inglesa. Vale lembrar que daqui a pouco eu já vou falar um pouco dessas palavras, nessa aula ainda, para vocês entenderem que palavras são essas, mas eu já adianto que são palavras que conectam ideias do texto, que garante a coesão e a coerência. Olha como é que tudo tem a ver com tudo. Essas palavras, às vezes você não entende a frase, faltam palavras no seu conhecimento, mas você entendeu que uma determinada linking words, que um determinado conectivo está ali e expressa a ideia de oposição. On the other hand, por exemplo, expressa uma ideia de oposição. Aí você já está entendendo, você entendeu o parágrafo anterior, agora você está lendo esse que tem on the other hand. Então, você entendeu que está comunicando uma ideia oposta. Isso é muito importante. Linking words. Agora, nosso objetivo é mostrar as principais questões em concursos. Não vou colocar as questões aqui agora, mas os tipos de questão. O que porventura, vocês vão enfrentar, ok?